Olá, tudo bem? E hoje nessa live, que eu considero muito especial, eu vou falar como você pode conquistar a sua saúde, ter mais qualidade de vida, ter mais saúde de forma natural, sem precisar estar correndo o tempo todo na farmácia. Esse é o tema que eu vou abordar aqui hoje. Eu que estou com uma programação muito legal de lives, que vão falar sobre plantas medicinais até março, ou seja, tem muito conteúdo bom vindo por aí, muito assunto, muito conteúdo envolvendo, sobretudo, as plantas medicinais e esse maravilhoso e poderoso mundo das mulheres. E hoje, aqui nessa live, quem ficar até o finalzinho vai conhecer junto comigo uma lista de 9 plantas medicinais, de 9 plantas de poder, para te deixar calminho, calminho, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempos difíceis, né, que a gente tem atravessado. Então, fica comigo até o finalzinho, que eu vou te contar 9 plantas que podem realmente te auxiliar muito nessa grande jornada chamada vida. Então, como eu falei para vocês, o tema de hoje é como conquistar uma saúde natural sem precisar recorrer sempre aos remédios de farmácia. Eu quero desejar boas-vindas a você que me acompanha aqui no canal do Jardim da Marilua. E aí eu peço para você já deixar aqui qual é a região da onde você está falando, qual é a cidade que você mora. Eu quero poder interagir melhor com você. Então, para mim, essa informação é muito importante. Então, a Luanda Feitosa já está aqui com a gente de Manaus. A Riso Moraes já também está aqui com a gente. A Mariana de Cananéia também já chegou aqui nessa live. A Raquel, a comadre, Raquel Pátrio, do jardineiro.net, que fala de Curitiba, está por aqui também. Tudo bem com vocês? Eu amo quando essa mulherada maravilhosa, poderosa, participa aqui dessas lives comigo. Para mim, sempre é uma grande honra poder compartilhar toda a sabedoria que eu tenho adquirido nesses últimos anos aí de estudo intenso acerca das plantas medicinais, sobretudo como as plantas medicinais podem ajudar as mulheres a terem mais saúde e qualidade de vida. Então, pessoal, vamos começar aqui esse conteúdo. Eu separei alguns tópicos, eu adoro me basear por tópicos, aprendi isso no jornalismo, então é algo que me ajuda bastante. Raquel, maravilhosa é você, querida. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar para refletir junto comigo é como é que a gente pode, de verdade, ter uma vida mais natural, uma saúde mais natural, ter qualidade de vida. Realmente, assim, é uma pergunta que perpassa por muitas respostas, mas de acordo com a minha vivência com as plantas medicinais, com uma vida mais natural mesmo, eu penso que a natureza, ela é o caminho para isso. Talvez não seja o único, mas é um caminho, é uma ferramenta poderosa para que a gente possa encontrar um caminho mais natural, recursos mais naturais para a gente aí lidar com todas as demandas e as questões do dia a dia. Então, assim, para mim, ter uma vida natural é buscar aquilo que faz sentido para a gente. Então, o que faz sentido para você? Você está feliz com o seu estilo de vida? Você está feliz com a vida que você leva? Você se sente uma pessoa conectada consigo mesma, com a sua missão, com o seu propósito? Você se sente uma pessoa conectada à natureza? Eu penso que essa autorreflexão, essa autocrítica que ela deve acontecer praticamente que diariamente nas nossas vidas é o primeiro passo para quando a gente busca de verdade ter uma vida mais natural. Parar para analisar a nossa rotina, parar para analisar como é que a gente está se alimentando. Eu acho que o alimento, a comida, é a primeira forma de transformação, de verdade, uma poderosa ferramenta de transformação. Porque não adianta a gente fazer um tratamento com chás, a gente buscar utilizar os óleos essenciais, as tinturas, fazer um banho terapêutico uma vez por semana e continuar com dor de cabeça, porque a gente utiliza na cozinha aqueles famosos caldos de galinha, caldo de carne, caldo de bacon, caldo para temperar feijão, gente, pelo amor de Deus. Uma vez, uma pessoa me perguntou, alguns anos atrás,
Como é que eu fazia para temperar o meu feijão? Porque eu não utilizava caldo desses prontos, né? Que temperam feijão, que tem gosto de bacon. E aí eu falei que eu tempero feijão com planta. Eu uso alho picado, eu uso cebola picadinha, eu uso tomilho, eu uso cominho, pimentinha do reino, picada na hora, pilada na hora. E o feijão, modéstia à parte, fica uma delícia, pelo menos aqui em casa todo mundo gosta. E eu não preciso usar nenhum tempero pronto para isso. Na verdade, eu já me libertei de tempero pronto há muitos anos atrás. Sabe por quê? Porque o tempero pronto é um veneno, gente. Aquilo lá é meio caminho andado para desencadear uma enxaqueca, uma cefaleia que de repente você nem sabe por que tem tantas cefaleias recorrentes e a causa de tudo isso está na tua alimentação. Então, quando a gente pensa em ter uma vida realmente mais natural, a gente precisa fazer escolhas. E essas escolhas, elas perpassam sobretudo pela nossa alimentação. O que a gente come? É mais e desembalar menos. Verificar recursos de temperos, recursos naturais, insumos naturais, que podem estar ao alcance das nossas mãos lá na horta, lá no seu jardim. Plantar no seu jardim aqueles temperos que você mais gosta e que podem trazer mais vida, sabor e nutrição para o alimento da tua casa. Então, quando você faz essa autoanálise do que você está comendo, do que você está ingerindo, é um grande passo para você realmente conquistar uma saúde natural. Talvez essa reflexão seja dolorosa, assim como muitas mudanças na nossa vida são dolorosas. E a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem para aceitar aquilo que a gente tem que mudar e força para mudar. E tem, inclusive, algumas plantas que ajudam nesse processo. Eu falei do tomilho, que tempera muito bem o feijão, e ele também é a erva da coragem. Ele ajuda a gente naqueles processos de ter coragem para fazer aquilo que é necessário. E eu tenho aqui a Júlia Coutinho, que está aqui comigo no Facebook, ela acabou de me perguntar realmente como temperar o feijão, e foi isso que eu falei, Júlia. Eu tempero aqui em casa o feijão com algumas plantas, mas o meu tempero favorito, Júlia, é o louro, por exemplo, alho, cebola e louro e cominho, ou alho, cebola, pimenta do reino e tomilho, ou uma variação dessas coisas. Ou você põe o tomilho ou você põe o louro, que são ervas que já têm um sabor muito potente, então aí não é legal misturar. Mas o feijão temperado com planta é uma delícia, tá bom, Júlia? Então é isso, é a gente tentar observar, para ter um estilo de vida mais natural, é observar os ciclos da natureza. Natural é igual à natureza, e nós somos natureza. O problema é que o ser humano, ele se sente fora desse contexto da natureza, né? Muitas pessoas pensam que elas estão tão no topo da cadeia evolutiva que elas não se sentem parte da natureza, mas nós somos natureza, nós somos animais. A diferença é que a gente consegue pensar sobre os nossos pensamentos, a gente consegue tirar conclusões sobre aquilo que a gente está falando, sobre aquilo que a gente está pensando, né? Então, realmente, nesse sentido, nós somos seres mais evoluídos. Mas quando a gente passa a observar a ciclicidade e a sazonalidade da natureza e trazer isso para o nosso dia a dia através das frutas da estação, das verduras da estação. Então, gente, esse lance de comer maçã de janeiro a janeiro, isso daí não tem necessidade. Nós habitamos no maior bioma do mundo. O Brasil é o maior bioma do planeta Terra. Então, a gente tem a possibilidade de se alimentar com frutas, verduras e legumes da nossa própria região, das comunidades locais, que vêm menos carregadas com agrotóxicos. Então, por tabela, você vai ter uma alimentação melhor, vai ter mais nutrição, mais medicina, porque tudo isso é medicinal, a alface é medicinal, inclusive, se você faz um refogado de alface, ela é laxante moderado, então é um laxante natural moderado, e ela ajuda também a você dormir melhor. Então, você sabia disso? Né? Então, o reino vegetal, ele é muito fantástico, ele é muito poderoso.
todos os vegetais, os legumes e frutas e temperos que a gente põe na nossa mesa têm efeitos fitoterápicos, têm efeitos medicinais, sem exceção, tá? Por isso que é importante a gente passar a se alimentar melhor e buscando alimentos ali do entorno com menos agrotóxicos, e dessa forma a nossa saúde vai melhorar também consecutivamente. E fazer melhores escolhas para si mesmo, como eu já falei aqui, da alimentação, tomar banho de sol, utilizar, inserir no dia a dia, na sua rotina, as infusões, os chás. Quando é verão, nas regiões mais quentes, você pode fazer um macerado de ervas e colocar na geladeira e tomar essa infusão gelada, ou fazer mesmo a própria infusão, aquele chá abafado da vovó, e colocar na geladeira, só não pode deixar passar 24 horas, senão oxida. Tomar também essa infusão gelada, ou seja, não tem essa coisa de estou no verão, não vou tomar infusão, até rimou. Mas você pode tomar infusões no verão, geladas também. Tempo para lazer, tempo para o ócio, tempo para fazer aquilo que é importante para você, tempo para você pensar sobre como você pode melhorar a sua rotina e o seu dia a dia através de hábitos mais naturais. E aí? Falei aqui dos 2 tópicos que eu anotei, mas ainda tem muita coisa boa aqui. Deixa eu aqui dar as boas-vindas para Irene Santos, para Roberta Carolo e para Raquel, arquiteta. Mais uma Raquel aqui nessa live. Bom, gente, eu já falei aqui de autoanálise, de autocrítica, né? Que tudo isso realmente faz com que a gente busque uma vida mais equilibrada e mais natural. E eu não sei se vocês já ouviram falar que toda doença, ela começa, ou quase toda doença, ela começa aqui, ó. Ela tem fundo emocional, até o câncer, né? Então, assim, isso que eu estou falando são pesquisas científicas, né? Então, os próprios pesquisadores, médicos, cientistas, alopatas, homeopatas, naturopatas, eles já têm essa fala de que as doenças começam no campo emocional. E eu sinto realmente que isso procede dentro do meu entendimento e da minha experiência. Eu, Marilua, eu preciso vigiar a ansiedade. Eu sou uma pessoa que, se eu não vigiar, se eu não estiver atenta à ansiedade, eu entro aí numa enseada de ansiedade que, às vezes, eu perco até o sono, tenho insônia. Então, eu preciso ser vigilante nesse momento. E quando eu percebo qualquer sinal de ansiedade, eu preciso imediatamente entrar aí com pelo menos 3 xícaras de chá, de infusão por dia, de alguma planta que faça esse controle da ansiedade. Porque a ansiedade, que chamam de mal do século, é algo que realmente faz parte da vida moderna. É muito difícil encontrar alguém que não tenha ansiedade ou que não teve ansiedade em algum momento da vida. Então, esses problemas corriqueiros, como ansiedade, dores de cabeça, que podem deixar de ser corriqueiros para virar realmente um grande problema na sua vida, e com isso baixar a sua produtividade, com isso fazer com que você perca o estímulo para fazer aquelas suas atividades do dia a dia, como trabalhar, como cuidar dos filhos. Esses problemas, eles não podem deixar de ser corriqueiros e virar algo muito pior, como, por exemplo, a ansiedade, ela pode desencadear a depressão, ela pode desencadear uma síndrome do pânico. Então, assim, percebeu qualquer sinal de ansiedade, já entra com uma infusão, e aí eu já comentei aqui no início da live, que lá para o final da live, antes do pouco do final da live, eu vou falar que eu vou listar 9 plantas para ajudar aí a tratar, a combater e a modular aí essa tal de ansiedade, que realmente é algo que está muito presente no dia a dia da sociedade moderna, sobretudo da mulher, porque nós mulheres, nós somos multifunção, nós somos multitarefas, a maioria das mulheres é sobrecarregada, tem várias coisas para cuidar, trabalho, criança, casa, muitas estudam, então a ansiedade realmente não pode ser uma companheira da mulher. Então hoje eu vou te ensinar aqui como tratar essa tal ansiedade, que inclusive se eu não tiver que tomar cuidado, ela também quer bater aqui na porta da casa e eu mando ela correr para bem longe.
Então, como eu estava falando para vocês, toda doença ela começa com um fundo emocional. Dores de cabeça. Quando eu tenho cefaleia, quando eu tenho dor de cabeça ou enxaqueca, e isso acontece comigo, tá, gente? Só que a diferença é que eu recorro para o reino vegetal quando isso acontece. Eu faço uma autoanálise do que está acontecendo comigo no dia a dia. O que desencadeou aquela cefaleia, aquela enxaqueca? Então, eu começo a fazer uma retrospectiva do que eu me alimentei nos últimos dias, se eu estou muito nervosa, se eu estou sobrecarregada, se eu estou muito tensa, se eu estou ansiosa. E quando eu faço essa avaliação, essa autocrítica, geralmente eu chego a uma conclusão. E quando eu chego a uma conclusão, eu consigo escolher exatamente a melhor planta para usar naquele momento. Por exemplo, teve um momento aí, uma história rápida que eu vou contar para vocês, que eu fiquei 4 dias direto com cefaleia, e aí eu usei meus óleos essenciais, tomei chá de capim-santo, tomei chá de camomila, enfim, tomei banho terapêutico, fiz várias coisas e nada de passar dor de cabeça. E aí eu fui, parei, respirei, fui para o meu quarto e comecei a entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu lembrei que eu tinha comido pimentão, porque o pimentão, apesar de ser uma verdura que eu gosto bastante, não digere muito bem, não cai muito bem para mim o pimentão. E aí, o que eu fiz? Corri lá para o meu jardim, coletei carqueja, um punhado de carqueja, e fiz um chá para mim. Eu terminei de tomar a xícara de chá de carqueja e eu estava sem dor de cabeça. Vocês têm noção do que é isso? Passar 4 dias com dor de cabeça, tentando ali tratar aquilo com plantas medicinais e eu não consegui naquele momento entender o que estava acontecendo com o meu corpo. Depois que eu parei, pensei, analisei e lembrei do pimentão, o chá de carqueja tirou a dor de cabeça com a mão. Então, quando eu falo da gente analisar o nosso corpo, da gente analisar as nossas emoções, eu estou falando disso. Então, por exemplo, você está com insônia aí na sua casa, você precisa entender o que está tirando o seu sono. Porque eu penso que essa seja a primeira forma de você iniciar o tratamento da insônia. E depois que você tiver esse entendimento, você vai se esforçar para agir, para combater a insônia e vai usar também alguma planta medicinal que possa te ajudar nesse processo. A Riso está falando aqui em gestão de pimentão para mim também, não me faz bem. A Lu Marques, que é uma nutricionista que eu adoro lá de São Paulo, está falando aqui, o corpo fala, e fala mesmo, e ele dá sinais, Lu. Então, assim, teve algum problema em casa, alguma dor física, alguma dor emocional? O conselho que eu dou, a dica que eu dou é: analise as suas emoções e depois escolha a melhor planta medicinal para te apoiar e para te acolher nesse momento. E aí eu quero contar aqui mais uma história que aconteceu comigo, que marcou muito, assim, a minha vida e toda essa transição e essa trajetória em relação às plantas medicinais. Alguns anos atrás, em Curitiba, e eu introduzi essa história na minha live passada, eu estava passando por uma situação muito difícil, que foi quando eu me divorciei do meu ex-marido. Foi quando a gente se separou, de fato, né? E aí, por conta disso, eu fiquei tão abalada emocionalmente, fiquei tão triste, me sentindo tão pressionada, porque mulher sofre pressão mesmo, né? Quando ela decide separar, quando a decisão é dela, ela sofre muita pressão da sociedade, ela sofre geralmente pressão da família, os amigos não entendem o motivo, então é pressão de todo lado. E naquele momento eu me senti tão triste, tão angustiada e tão pressionada que eu adquiri uma candidíase. E aí a minha ginecologista naquela época, ela me passou 3 tratamentos alopáticos diferentes. 3, gente, 3. Usei pomadas diferentes, tomei remédios diferentes, fiz banho de assento com remédios alopáticos também, e nada, absolutamente nada curava aquela candidíase. Eu passei alguns meses naquela situação e a minha angústia só aumentava, a pressão sobre mim mesma só aumentava. E aí eu resolvi usar a sabedoria do poder das plantas, a sabedoria das plantas medicinais. E naquele momento, eu comecei
por conta própria, a fazer um tratamento que envolveu bicarbonato de sódio, tem um mosquitinho passando aqui na tela, desculpa, gente, um tratamento que eu utilizei o bicarbonato de sódio junto com a camomila, mas quando eu falo junto, não estou falando junto na mesma alquimia, tá? Separadamente, mas no mesmo tratamento. Eu vou revelar para vocês como é que eu curei uma candidíase de cunho emocional que a alopatia não conseguiu tratar. Eu passei a fazer banho de assento com bicarbonato de sódio 2 vezes ao dia, tá? Eu acordava cedinho antes de ir para trabalhar, fazia o banho de assento, voltava para almoçar em casa, fazia um outro banho de assento com bicarbonato de sódio, e eu posso até passar aqui as medidas para vocês, é 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio diluído em 2 litros de água morna. Fazia um banho de assento de manhã, fazia um banho de assento na hora do almoço, e à noite, antes de dormir, eu fazia um banho de assento com o chá da camomila. E enquanto isso, eu ia tomando 3 xícaras por dia de chá de camomila. Curou a candidíase de uma forma gentil, de uma forma eficaz, de uma forma, assim, realmente que me deixou muito surpresa. E foi esse um dos motivos que eu resolvi me aprofundar na sabedoria das plantas ancestrais, me aprofundar na sabedoria das plantas medicinais, porque eu comecei a usar no meu dia a dia essas plantas e eu parei de tomar vários remédios, porque eu tinha uma farmácia em casa, mas não era uma farmácia caseira naquela época, uns 7 anos atrás. Era uma farmácia de remédios comprados na farmácia. Então, eu passei a substituir os meus remédios alopáticos pelas plantas medicinais, sejam aquelas que eu cultivava no meu jardim, seja aquelas que eu tinha na despensa da minha casa. Então, eu passei a ter camomila armazenada, passei a cultivar lavanda, a cultivar as cidreiras, e passei a confiar na sabedoria da natureza, passei a confiar nas mulheres que já usam as plantas medicinais há milênios atrás. As mulheres da antiguidade, meninas, já utilizavam as plantas medicinais para tratar diversos problemas ginecológicos lá na época da Idade Média. Já usavam a artemísia, já usavam a camomila, as camponesas usavam essas plantas para tratar diversas doenças de cunho da mulher e também de toda a família. Foi por isso que essas mulheres foram, inclusive, acusadas de bruxas. Então, as plantas medicinais, elas realmente funcionam. E eu fui substituindo, pouco a pouco, a minha farmácia alopática por uma farmácia de plantas naturais, de uma farmácia caseira, e que eu posso garantir para vocês que dá certo. Então, agora, como eu revelei para vocês o tratamento natural que eu fiz para curar uma candidíase que eu não estava conseguindo curar com os remédios convencionais, eu queria saber se tem alguma mulher que pode escrever aqui no chat, compartilhar com a gente alguma doença, algo recorrente que ela teve, que ela também curou com as plantas medicinais, porque aí eu leio aqui para todo mundo, porque eu acho que é isso, a gente tem que compartilhar toda essa beleza, todo esse poder e toda essa medicina que a Mãe Natureza nos entregou de forma abundante. Então, quem tiver uma história para contar, coloca rapidamente de forma resumida aqui no chat, que eu compartilho aqui com todo mundo. E aí também, algumas alunas minhas que fizeram o Poder das Plantas, as vivências presenciais, Brasil afora, já foram 13 edições, já realizei edições em Manaus, em São Paulo, em Curitiba. Algumas delas também, várias delas, na verdade, estão se tratando e se curando através das plantas medicinais. A Andréia, por exemplo, tratou a ansiedade usando a sálvia e a camomila, e ela vai estar aqui comigo em fevereiro numa live compartilhando a história dela com todos vocês. A Conchita não sente mais cólicas menstruais porque ela usa a artemísia e a sálvia, e ela tem plantadas essas ervas no quintal da casa dela. E a dona Isabel tratou e curou as dores das costas com um óleo essencial de gengibre, um poderoso anti-inflamatório, uma medicina milenar chinesa, né? Um presente aí dos chineses
para o mundo inteiro. O gengibre, que é uma planta assim formidável, fora de série. A Sebiotu está comentando aqui, lá em casa nós temos destilado de alcachofra que cura qualquer dor no estômago. É isso mesmo, dores no estômago, gastrite, refluxo, são problemas recorrentes, né, do dia a dia. Então, tem pessoas que têm realmente problemas crônicos de hérnia de hiato, de gastrite, de refluxo, e a planta que trata muito bem todos esses problemas é a espinheira santa. O chá de espinheira santa é maravilhoso também, e a alcachofra, como a nossa querida Sebiotu está compartilhando aqui também. A Roberta Carolo está falando assim: asma trata com tanchagem, não fico sem. Colho seco, guardo bem guardado e tenho para o ano inteiro. É verdade, Roberta. E a tanchagem não trata só a asma, ela trata qualquer problema respiratório, desde gripe, catarreira, pneumonia. Então, assim, tem algum problema respiratório, a tanchagem, ela é poderosa na infusão e no xarope também. Então, pessoal, agora chegou o momento aqui de eu compartilhar com vocês aquela listinha que eu falei lá no início da live, de 9 plantas medicinais que são maravilhosas para tratar a ansiedade, que é aquele problema que não deixa a gente dormir direito, que deixa a gente assim, parece que tem um negócio, crise de ansiedade, a gente não consegue ter foco nas coisas do dia a dia, não consegue ter presença naquilo que a gente precisa ter presença, a gente não consegue dar atenção para aquilo que tem que ser dado atenção. Então, a ansiedade, se ela realmente não é combatida, se ela não é prevenida, se ela não é tratada de forma correta, ela pode extrapolar para algo muito mais grave, como síndrome do pânico e como depressão. Então, vamos lá, gente. A primeira planta que eu trago aqui para vocês é a camomila. Salve a camomila, planta ancestral. A camomila é aquela planta que ela acolhe todas as mulheres. Quando eu digo todas, eu estou falando todas mesmo, desde o bebê até a anciã. O chá de camomila parece o abraço de vó, o abraço de mãe. Sabe quando a gente está assim, meio sem chão, com os pensamentos assim bagunçados, se sentindo cansado, perdido, sozinho, sozinha? O chá de camomila é a infusão que eu indico para te acolher, para te abraçar, para fazer você dormir melhor, para combater a insônia, para tratar vários problemas digestivos, enquanto trata os problemas que estão aqui, olha, corroendo a gente dia a dia. A camomila realmente é aquela erva que acolhe a mulher em todas as suas fases. Então, a camomila ela não pode faltar na despensa da sua casa. E aí, a camomila também é uma planta que eu vou ter uma live para falar só sobre ela, mas eu quero logo aqui já dar um spoiler sobre a camomila, que é a planta que ajuda a gente a dissolver a culpa. E a gente sabe também que a culpa é algo, infelizmente, muito inerente a nós mulheres, né? Ainda mais depois que a gente é mãe. Tem até uma frase, uma brincadeira, que diz assim: a culpa nasce junto com a placenta. Quando a mulher é mãe, a culpa nasce junto, né? Gente, não é para ser assim, né? Não é para ser assim, mas em muitos momentos é assim. E a gente precisa trabalhar essa culpa. A camomila, ela vem te dizer: mulher, te liberta da culpa. Você está fazendo o seu melhor. E eu estou aqui para te acolher, para te honrar e para te abraçar. Então, não deixe faltar a camomila na sua despensa. Ela é farmácia de primeiros socorros. Bom, falei da camomila e agora eu vou falar do capim-santo. Eu até colhi aqui algumas plantas do meu jardim. É claro que capim-santo, também conhecido como capim-cidreira, capim-cidrão e capim-cidró, é uma planta, está desmanchando aqui, gente. Ao vivo é isso, né? O capim-santo, como eu chamo, porque é o nome popular dessa planta lá no norte do país, de onde eu vim, o nome científico é Cymbopogon citratus, então é melhor a gente chamar pelo nome popular mesmo. Então você pode escolher capim-santo, cidrão,
capim-cidreira. Essa planta aqui é uma maravilha para ajudar a dormir e para ajudar também em casos de ansiedade. A gente sabe também, quando a gente está tendo aqueles picos de ansiedade, geralmente isso vem acompanhado de insônia. Ansiedade e insônia andam lado a lado. Então, a infusão e um banho terapêutico antes de dormir dessa erva mágica aqui, o capim-santo, realmente é algo santo. Pessoas que têm picos de pressão baixa precisam tomar cuidado com essa planta, porque ela já dá uma baixada na pressão. Por isso também que ela é recomendada para quem tem hipertensão, para quem tem pressão alta, tá? Então, se você tem pressão baixa, sobretudo mulheres gestantes, evitem tomar o capim-santo, porque ele dá uma baixadinha na pressão e é uma excelente planta para insônia e para ansiedade, além de ser super aromática. Quem não ama uma infusão, um chá quentinho e reconfortante do capim-santo, hein? Difícil, nunca ouvi falar de alguém que não goste do capim-santo. Então, falei da camomila, falei do capim-santo, e a Risa falou bem aqui, ela deu uma dica muito bacana, que é a seguinte: amo capim-cidreira fresquinho, gelado ou quente, realmente é infusão. Do capim-santo gelado é uma maravilha, e outra, suco de capim-santo com limão. Você já experimentou? Você bate o limão com o capim-santo, gelo, é uma delícia e também é um suco funcional, é um suco medicinal e funciona também como se fosse uma infusão. Agora a gente vai falar da melissa. A melissa, gente, é o seguinte, tem muita confusão acerca dessa planta por conta do nome popular. E nome popular, ele está aí para causar confusão mesmo. Por isso que é importante, quando a gente vai iniciar a pesquisa, o tratamento e o cultivo de plantas medicinais, é importante a gente saber o nome científico dessas plantas. Assim você vai ter certeza que ela é ela mesma e não vai ter risco de se intoxicar, tá? Então, a melissa que eu vou falar para vocês é a verdadeira melissa, que é essa daqui, ela tá meio murchinha, que eu colhi ainda agora, e estava bem quente na hora da colheita, tá? Mas é essa planta aqui, olha. Deixa eu mostrar para vocês aqui a folha. Estão vendo? A folha da melissa lembra, inclusive, a flor do hortelã. Essa daqui é a melissa officinalis, é a verdadeira melissa. Essa melissa aqui, ela é poderosa para tratar ansiedade. Porque quando eu falo aqui de ansiedade, de insônia, nessa lista eu estou mostrando plantas que tratam desde ansiedades leves, moderadas, até estágios médios de ansiedade, até pessoas que estão tomando realmente remédio alopático, tarja preta, para combater a ansiedade, tá? Então, se eu for classificar, por exemplo, a melissa, ela vai combater um estágio médio de ansiedade, quando você já avançou aí do moderado e já está aí já começando a precisar ter atenção de verdade na ansiedade, para ela não se transformar em algo maior, para você não precisar ter que ir ao médico e sair de lá com uma receita de um remédio tarja preta. Então, a melissa officinalis, que é essa daqui, ó, ela é poderosa para ansiedade, tá? Então, eu super recomendo para estágios assim já um pouco mais preocupantes e alarmantes de ansiedade e insônia. Uma xícara antes de dormir do chá de melissa é uma bênção. Agora, se você já tiver num estágio um pouco mais complicado, o ideal mesmo é fazer um tratamento com o chá. E o tratamento é 3 xícaras por dia. E agora eu vou falar de algumas plantas que são um pouco incomuns quando a gente fala de tratamento de ansiedade, de estresse e de insônia, tá? Vou falar aqui de 2 plantas, que é a colônia e o mulungu. Você já ouviu falar na colônia e no mulungu? A colônia é a Alpinia zerumbete, que é muito utilizada no paisagismo, nos jardins. Então, é uma planta que ela é muito utilizada para compor belos maciços nos jardins, mas ela é uma planta poderosa e ela já vai tratar estágios avançados de ansiedade, síndrome do pânico e depressão.
A colônia você pode cultivar no seu jardim ou você pode comprar também a planta desidratada em casas de produtos naturais e fazer a infusão. Por exemplo, se você tiver no seu jardim a planta ali cultivada, você pode usar a folha e a flor também. A flor do colônia, da Alpinia zerubete, é super aromática e rende o chá cor-de-rosa, perfumado, excelente para a ansiedade. Se você for comprar numa casa de produtos naturais, no empório, desses que vendem plantas medicinais, procure sempre pelo nome científico. Nunca compre plantas medicinais desidratadas, ou seja, planta que você vai fazer o uso como ingestão pelo nome popular. Então, pelo amor de Deus, gente, prometam para mim, quando vocês forem comprar uma planta medicinal, procurem pelo nome científico. Então, o nome científico do colônia é Alpinia zerumbete. Então, você pode fazer a infusão, o chá, tanto das folhas como das flores, que ambas as partes vão tratar a ansiedade, síndrome do pânico e também a depressão. Deixa eu ver como é que está aqui o chat. A Roberta está nos trazendo aqui uma excelente contribuição. A colônia aumenta a intuição e a tua conexão com o teu eu. Maravilha, não sabia dessa informação. Foi bem tri usar. Então, quer dizer, a Roberta é gaúcha, porque se fala foi bem tri, tem que ser gaúcha, né, Roberta? Legal saber que você já fez o uso aí do colônia. A Júlia Coutinho aqui no Facebook está falando bem assim. Que informações valiosas, vamos aderir, essa live precisa ficar salva. Sim, Júlia, vai estar salva no Instagram, no YouTube e no Facebook. Bom, gente, agora eu vou falar de uma outra planta que ela é nativa do Brasil e quando chega o inverno, provavelmente você que mora aqui no Sudeste já deve ter visto ela margeando as bordas da estrada. Eu estou falando do mulungu. Quem já ouviu falar do mulungu ou quem já viu aí a eritrina mulungu, coloca aí no chat, porque eu quero saber como é que está aí essa questão dos conhecimentos botânicos de vocês. O mulungu, que é uma planta espontânea, como eu já disse, e é linda, extremamente decorativa, ela é uma poderosa planta medicinal para tratar ansiedade, também em níveis mais extremos. Tanto colônia como mulungu tratam casos de ansiedade onde a pessoa já está tomando remédio para dormir. Então, pessoas que estão nesse nível, já tomando remédio para dormir, eu indico que elas comecem a fazer o tratamento junto. Né? Eu não estou falando aqui para a pessoa largar o remédio alopático, mas inserir no seu dia a dia as infusões da colônia ou do mulungu e sentindo os efeitos e fazendo o desmame gradual para que possa, enfim, se libertar desses químicos que fazem muito mais mal do que bem. Porque a gente sabe que quando a gente está tomando um remédio, sobretudo quando esse remédio ele é contínuo, ele vai fatalmente fazer problemas para outras partes do organismo. Então, por exemplo, tem muito remédio que vai atacar o estômago, que vai desencadear uma gastrite, uma cefaleia. Então, a gente pode começar aí a trabalhar em paralelo, tanto a medicina alternativa, a medicina com as plantas medicinais e a medicina alopática, até a gente conseguir gradualmente fazer uma transição. Então, o mulungu, gente, é um sedativo natural. Ele trata ataques de pânico, crises de pânico e depressão, insônia também. É uma planta que vale a pena você pesquisar, você se informar melhor em sites, em fontes confiáveis, né, sobre essa planta, porque vale muito a pena quem já está nesse estágio aí mais avançado de ansiedade conhecer o mulungu e também conhecer a colônia. A gente tem várias aqui na divisa. Realmente, o mulungu é uma planta que ela nasce assim no mato. E eu fico assim abismada com a beleza do mulungu, porque no inverno ele perde as folhas, fica caduca, a planta fica caduca, perde as folhas e o que sobra são aqueles galhos ornamentais extremamente esculturais e a flor
vermelha que parece uma espiga assim na ponta. Se você já viu uma árvore, uma planta de porte já arbustivo, já para árvore, que perde as folhas no inverno e que tem uma flor vermelha, uma inflorescência que parece uma espiga vermelha, provavelmente é o mulungu. E aí agora eu quero falar um pouquinho da valeriana, que é uma planta assim já muito conhecida há milênios, é uma planta já muito confirmada e receitada pelos médicos mais naturalistas, homeopatas, naturopatas. A valeriana é uma planta maravilhosa para casos mais moderados de ansiedade. Ela ajuda a dormir, ajuda nesses processos de insônia. A infusão de valeriana é uma maravilha. Você pode comprar, inclusive, nesses empórios pela internet e entregue em casa, agora com o Covid, né? O ideal é que a gente evite de sair de casa, mas tem como fazer a compra dessas ervas desidratadas em empórios, tanto na sua cidade, como em grandes capitais, como em São Paulo, que eles entregam em casa. Ou pode falar também com o seu terapeuta, com o seu médico, para ele receitar aquelas cápsulas de valeriana que podem ser manipuladas nessas farmácias naturais, farmácias de manipulação. A valeriana também é uma planta que mora aqui no meu coração e que é muito indicada para esses casos de estresse, insônia e ansiedade. E agora eu venho trazendo para vocês aqui a sálvia, sálvia, a avó das plantas medicinais. A sálvia é uma planta ancestral, é uma planta muito utilizada também junto com a camomila e com a artemísia pelas camponesas do século XIX, da Idade Média. Então, a sálvia, ela é legal porque ela trata a ansiedade, sobretudo em mulheres que estão entrando na menopausa, que estão sentindo aqueles calorões, mulheres que estão sentindo todas aquelas transformações do corpo, que não conseguem dormir à noite, que não conseguem aceitar esse novo momento que está se apresentando na vida delas. Então, a sálvia, além de ser uma planta ansiolítica, ela vai tratar todas as questões que envolvem a menopausa. Então, se você está entrando na menopausa, já está na pré-menopausa, ou já está dentro da menopausa e sente vários incômodos por conta desse processo, e um desses incômodos é a ansiedade, a planta que eu indico para você é a sálvia. E agora eu vou partir para a lavanda, que eu colhi também aqui no meu jardim produtivo. Lavanda. Quem não ama essa planta aromática, essa planta também milenar, maravilhosa, que traz vida, textura, aroma e medicina para o quintal da casa da gente. A lavanda ela é bem interessante, porque além de ela tratar a insônia e a ansiedade, ela tem algo muito interessante. Ela trata também, junto, dores nas costas. O reino vegetal, gente, ele é tão abundante que enquanto são tantas opções de plantas que você pode escolher uma que se conecte mais com a sua situação, com aquilo que você está precisando. Então, você tem insônia, está ansioso e sente dores nas costas, a lavanda talvez seja a melhor planta para você. Você está passando pela menopausa, está ansioso, está agitado, a sálvia vai ser a melhor planta para você. Você já está em picos de ansiedade, tendo que tomar remédio antes de dormir, mulungu e colônia. Então, o reino vegetal, ele é muito sábio, ele é muito biodiverso. Então, de verdade, sempre vai ter uma planta para te ajudar a atravessar esses momentos aí de ansiedade. E eu finalizo aqui a minha listinha com a artemísia, que é uma planta que eu amo de paixão, que eu tenho usado demais aqui em casa e que eu tenho também escrito alguns artigos sobre a artemísia. E por falar em artigo, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu acabei de lançar o meu site, anota aí, mariluafeitosa.com.br, e no meu site já tem vários artigos, entre eles um artigo que fala sobre a artemísia e os ciclos femininos. Então, me dá esse biscoito. Entra lá no meu site, mariluafeitosa.com.br, se cadastra lá o seu e-mail para você receber todas as novidades desse lindo universo aí das plantas medicinais. Bom, voltando aqui à artemísia. Ela também trata ansiedade.
E ela é uma planta assim que, além de tratar a ansiedade, ela vai regular os ciclos femininos. Essa daqui é a Artemisia vulgaris. Existem muitas variedades do gênero Artemisia, mundo afora. Só que essa é a Artemisia que se naturalizou aqui no Brasil. Lá, sei lá quanto tempo atrás, alguns séculos atrás, os europeus trouxeram as mudas e as sementes de Artemisia aqui para o Brasil. E a Artemisia foi tão utilizada e tão plantada quintais afora que ela virou uma planta subespontânea. Então, é uma planta que ela nasce sem ninguém ter ido lá plantar a planta. Ela já virou uma planta naturalizada, apesar de ser exótica, apesar de ter origem na Europa, ela já é uma planta naturalizada. Essa variedade aqui, tá, pessoal? Que é a Artemisia vulgaris, conhecida como Artemisia verdadeira, ou Artemisia de quintal, ou Artemisia de jardim. Essa planta aqui, gente, Marilua feitosa com Z, tá, pessoal? Colocaram aqui no chat, Marilua feitosa com S.com.br. A Fran, obrigada por ter me dado essa dica, esse toque. É feitosa com Z. Então, mariluafeitosaconz.com.br é esse meu site, vai lá e se cadastra. Voltando novamente aqui à Artemisia. É uma planta reguladora dos ciclos femininos. Ela vai ajudar nessa sofrência toda que muitas mulheres passam com a TPM, na modulação do humor, em cólicas menstruais. Enquanto ela vai tratar as cólicas menstruais, ela trata a ansiedade. Enquanto ela modula o nosso humor, ela trata a ansiedade. Enquanto ela regula aí o ciclo, o fluxo sanguíneo, né, na menstrual, ela trata a ansiedade. Vocês estão entendendo como é tão diverso esse mundo das plantas de poder, das plantas medicinais? Então, eu sugiro a Artemisia para aquelas mulheres que são ansiosas e que têm cólicas menstruais, que são ansiosas e que precisam regular o fluxo. Agora tem um detalhe: a Artemisia, ela é abortiva. Então, você precisa ter certeza que você não está gestante para poder fazer o uso dessa medicina. Tá certo, pessoal? Então, agora eu vou abrir aqui para perguntas. Falei da camomila, capim santo, melissa, colônia, mulungu, valeriana, sálvia, lavanda, artemisia. Agora eu quero saber de vocês. Alguma pergunta, manda agora aqui no chat. A Riso está perguntando a melhor planta para regular o ciclo menstrual. Artemisia, essa planta que eu acabei de mostrar para vocês. De preferência, Artemisia vulgaris. Vamos ver aqui. Obrigada pela aula. A Rê está na live. Tudo bem, Rê? Sempre é bom ter você por aqui. A Roberta falando, graças por compartilhar seus conhecimentos. Eu que fico grata pela tua presença. A Roberta é agrônoma, tem muito conhecimento acerca das plantas e para mim é uma honra poder estar compartilhando esse momento com você aqui também, Roberta. A Lu está falando que já está inscrita no meu site, Marilua Feitosa, feitosa.com.br. Cadastre o seu melhor e-mail lá para receber todas as novidades das plantas medicinais. A Pati está falando aqui, coisa boa. E a Risa falou, não sei se você falou, mas tem a Melissa também. Tem a Melissa officinalis. Eu falei da Melissa, Riso, aqui no início da live. Ó. Melissa officinalis, que chamam também popularmente como cidreira verdadeira, erva cidreira. Mas cidreira tem algumas, né, pessoal? Isso causa também uma confusão danada. O capim santo é cidreira. A Melissa officinalis é cidreira. A Lípia alba também é cidreira. É a nossa cidreira, é a cidreira espontânea que nasce aqui nos quintais Brasil afora. Tem também a verbena, que é um tipo de cidreira, que é a erva de Santa Luísa, que é nativa do Rio Grande do Sul. Ou seja, nós temos várias cidreiras, por isso que é importante, quando o assunto é plantas medicinais, a gente pesquisar e procurar pelo nome científico, é o nome de batismo da planta, e assim não vai ter erro de você se confundir ou, que Deus me livre, se intoxicar com alguma planta indevida. Vamos lá. A Fran está perguntando aqui, a Fran Bezerra está perguntando para pressão alta. Tem algumas plantas que são indicadas para pressão alta. O capim-limão
é uma delas. Então, assim, todas essas plantas que acalmam a nossa mente, que tratam a ansiedade, elas também são muito indicadas para pressão alta. A Riso está falando, estou precisando, Marilua, de alguma coisa para ansiedade, porque fiz uma cirurgia da tireoide e está tudo bagunçado. Tenho certeza que essas plantas, alguma dessas 9 plantas que eu citei aqui, vão te ajudar nesse processo. E eu penso assim, gente, a ansiedade é uma coisa que ela está constantemente batendo na nossa porta, sobretudo na atual circunstância que a população mundial tem enfrentado. Então, sempre ter essas plantas, montar uma farmácia natural em casa, seja no jardim ou na despensa, ou no jardim e na despensa juntos, né, como a camomila, por exemplo, que é uma planta que ela se adapta melhor em climas mais frios, mais amenos, dificilmente alguém vai ter sucesso no cultivo da camomila na região norte ou nordeste. Mas já no sudeste e no sul, é um pouco mais fácil e assertivo de cultivar a camomila. Então, você não precisa cultivar a camomila no seu jardim. Você pode comprar as flores desidratadas da camomila, porque toda a potência da medicina contra a ansiedade, por exemplo, né, da camomila, está na flor. Então, você compra as flores desidratadas da camomila e armazena num local que não tenha luz solar direta, num pote esterilizado, que você vai ter camomila aí por muitos meses para usar quando precisar. A erva doce também é uma planta que eu não coloquei aqui na minha lista, mas é uma planta assim maravilhosa para você, mulher, que quer realmente ter aquelas plantas que sejam suas plantas companheiras, as plantas que sejam tuas amigas para te tirar do sufoco. Camomila, erva doce, as cidreiras e todas essas aqui que eu compartilhei com vocês na live de hoje. Meu ciclo menstrual está desorganizado, Marilua. Artemisia. Vaporização do útero com artemisia. O chá da artemisia, ele deve ser tomado com moderação. A artemisia, ingerida em altas quantidades, ela é tóxica. Pode tomar infusão de camomila? Pode, mas não pode exagerar. Então, no caso da artemisia, eu indico aí no máximo 2 xícaras de chá de artemisia por dia. Mas você pode fazer um banho terapêutico, uma vaporização do útero. Tem um site muito legal chamado Curandeira de Si. Vou colocar aqui no chat. Curandeira de Si. Tem um trabalho maravilhoso, de Si, eu coloquei de Si, esse corretor, gente. Curandeira de Si. Quem tiver interessado nesse assunto de vaporização do útero, pode dar uma olhada lá no site, porque eles têm um trabalho muito sério e ensina, inclusive, como fazer a vaporização, as plantas medicinais. E a artemisia é uma das plantas assim mais recomendadas para vaporização do útero. A vaporização do útero, contextualizando aqui rapidamente, ele limpa todas as toxinas do útero, faz um detox do útero, e a vaporização inclusive, dependendo da planta medicinal que você vai utilizar naquela vaporização, ajuda a eliminar os registros tóxicos do útero. Então, assim, o útero é como se ele fosse o nosso segundo coração. Ele guarda memórias. O útero, ele guarda boas memórias e memórias ruins. Não só da gente, mas também das nossas antepassadas. Então, por exemplo, se você ou alguma mulher da sua família, alguma mulher próxima da sua família, mãe, avó, bisavó, sofreu, por exemplo, abusos sexuais, esse tratamento do útero, a vaporização do útero, por exemplo, pode curar o registro ruim, a memória ruim do útero, do seu e também do seu útero e das suas antepassadas. Mas é importante se informar, é importante saber exatamente como faz a vaporização. É um assunto para uma outra live, eu não consigo me estender nem me aprofundar nesse assunto hoje. Mas a artemisia, ela vai regular o fluxo da mulher, ela vai tratar problemas de útero e ovário. Realmente é uma planta assim, que se a mulher souber usar direitinho,
ela pode fazer uma verdadeira revolução na vida da mulher, tá? Então, é uma planta que realmente ajuda muito nesses processos da gente liberar aquilo que a gente tem que liberar, da gente limpar aquilo que a gente tem que limpar e conseguir se restabelecer de dentro para fora, porque afinal de contas a gente não é só uma capa. Aqui dentro tem muita coisa, tem muita ancestralidade, tem muita história nossa e das nossas ancestrais. E a gente carrega tudo isso, não é verdade? A constelação familiar explica muito bem todos esses processos. Pessoal, olha, a Psicofran Bezerra está falando aqui, minha mãe tomou mastruz e passou mal, tomou um copo inteiro. Tem que entender como é que ela fez, se ela fez um sumo do mastruz, Fran, ou se ela fez a infusão, né? E aí eu estava até conversando com umas amigas minhas hoje sobre que a evolução do estudo das plantas medicinais, tanto também como da aromaterapia, não é necessariamente a planta é boa para quê, é a planta é boa para quem. Eu deixei aqui para vocês uma lista com 9 plantas medicinais. Então, a ideia é que você comece a experimentar uma a uma, se você tiver possibilidade, e você descubra aquela planta que é boa para você. Não aquela planta que é boa para quê? E sim para você. Para mim, essa evolução do estudo e do tratamento das plantas medicinais. Então, se a sua mãe, Fran, tomou mastruz e não se sentiu bem, provavelmente ela deve ter tomado mastruz para algum problema respiratório, tem várias outras plantas que tratam problemas respiratórios, que são plantas espontâneas, que nascem no mato, que nascem em terreno baldio, como, por exemplo, o açapeixe, que é uma poderosa planta expectorante, com a tanchagem que a Roberta trouxe aqui para a gente hoje nessa live. Então, existe um universo vasto. Se ela não se deu bem com o mastruz, é porque o mastruz não conectou com ela. E ela pode, então, utilizar muitas outras opções de plantas para tratar aquilo que ela precisa. Eu acredito que para todas as dores físicas e emocionais, tem uma planta medicinal que pode curar e aliviar essas dores. Pessoal, eu vou encerrando aqui, porque a gente já está em praticamente 1 hora de live, e eu quero, de verdade, assim, agradecer a tua companhia, dizer que ter você aqui comigo nesses encontros que estão acontecendo toda terça-feira, às 5 horas da tarde, para mim é uma oportunidade de partilha de saberes, de conhecimentos, é uma oportunidade de eu poder contar para vocês como as plantas medicinais mudaram a minha vida para melhor, e mudaram também a vida da minha família e de várias mulheres que já participaram da vivência O Poder das Plantas comigo, Brasil afora. A Mari está falando, foi demais, a Rê está dizendo, vou assistir tudo depois, a Rita está me mandando beijos. Gente, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Essa live vai ficar gravada e não esquece de se inscrever no meu novo site, de ler os meus artigos, é o mariluafeitosa.com.br. Um beijão para vocês até terça-feira que vem, às 5 horas da tarde. A gente tem um encontro marcado, não esquece.